Salve, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Aqui está falando o seu irmão Davi Silva. Estou aqui para relatar e testemunhar um grande livramento a qual o Senhor me deu na idade de 11 anos de idade. Eu aceitei Jesus na data 16/1/92. Eu aceitei Jesus na Igreja Deus e Amor, na minha adolescência. E nessa data, foi a data que eu aceitei Jesus, quando eu tinha 10 anos. Mas o fato que aconteceu comigo na idade de 11 anos. Na idade de 10 anos, eu sempre ia para o ciclo de oração, pulava o muro da escola, ia sempre no ciclo de oração, orar, buscar a Deus. E um dia, no ciclo de oração, Deus usou uma irmã para falar comigo que Deus tinha um encontro comigo, que eu era escolhido e não tinha como correr. E realmente, a minha família, minha mãe estava afastada do caminho do Senhor, bebendo, e não era fácil a minha situação. Eu vivia faltando às escolas, eu ia ali no ciclo de oração na Assembleia de Deus de São Bernardo, do Parque São Bernardo. E um dia, como eu disse, Deus usou uma irmã no ciclo de oração, dizendo para mim: o Senhor proverá que Ele é na tua vida. Passará por muitas dificuldades, muitas lutas, mas o Senhor é contigo. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo, senti a presença do Senhor, mas estou aqui para relatar como aconteceu na minha vida um encontro de um grande livramento de morte. Eu tive um encontro com a morte, eu tive um encontro do mundo espiritual, e eu quero estar relatando aqui agora. Num dia, eu indo para a escola, entrei dentro daquela escola, ali estavam aquelas crianças, professores, e o meu nome era Davi Capetinha, mesmo crente, era o meu nome. Por quê? Porque eu gostava de fazer palhaçada, de puxar cabelo dos outros, esse tipo de criança, né, que faz essas bagunças. E um dia, lá naquele dia, Deus usou uma professora que é crente da nossa igreja, e ela disse a mesma palavra que aquela profetiza ali na oração, no ciclo de oração, disse: Deus vai ter um encontro contigo. Eu mostrei a língua para ela, fiz cara feia, fazendo gracinha. E no outro dia, quando eu fui para a escola, eu falei: eu vou entrar, vou comer e vou pular o muro da escola. Comer a comida, né, da merendeira, tudo, e vou pular o muro e vou embora, lá para São Bernardo. Eu gostava muito de andar nas ruas, ver os empresários, ir no shopping, pedir. Eu gostava de sair pedindo nas ruas para comer coisas gostosas que minha mãe não podia dar para a gente, porque minha mãe não tem 10 filhos, hoje são tudo casados, tudo tem sua família, eu também tenho meus filhos. E naquele dia eu pulei o muro da escola. Quando pulando o muro da escola, eu via que estava arrumando as ruas da escola ali no Alque, na rua da Assembleia. Quando eu pulei aquele muro, as professoras, diretoras foram atrás de mim, e para me se esconder, eu entrei dentro de um tubo de canamento de esgoto. Quando eu entrei naquele tubo de esgoto, sem eu perceber, aquela tratora giratória pegou aquele tubo com os dentes da tratora giratória e enterrou, jogou dentro do buraco aquele tubo comigo lá dentro. E ele, sem perceber que eu estava lá dentro, começou a jogar terra. Começou a jogar muita terra, porque ele estava fazendo a encanação dos canos, das manilhas. E ali, irmãos, eu entrei dentro daquele tubo, igual eu disse. Eu só via, na hora que a tratora jogou um monte de terra, aquelas terras vermelhas. Quando eu fui para sair, quando eu olhei para cima, eu vi que a tratora giratória estava vindo na minha direção. Eu entrei para dentro de novo daquele tubo. Quando eu entrei dentro daquele tubo, eu vi que ali começou, né, a situação. E na hora ali eu comecei a levar de brincadeira, comecei a rir, achar graça daquilo que eu estava dentro daquele tubo. Rindo, coisa de criança. E deu um minuto, eu vi que eu comecei a ficar sem fôlego. O tubo ele estava meio deitado para cima, e só um pedacinho dele do cimento que estava aparecendo, né, porque estava subterrado, mas tinha um pedaço do cimento para fora.
Já era um sinal de Deus para eles não enterrar aquele tubo tudo, porque eles iam colocar no esgoto, ia tirar aquela manilha que estava dentro do buraco e ia colocar de novo, né, no esgoto. Mas ia demorar. E ali eu comecei a rir, achar graça. Quando disso eu comecei a ficar sentindo falta de ar, sentindo dor de cabeça, sentindo frio. Quando deu um minuto, eu comecei a sentir tontura. No mundo espiritual, eu comecei a fechar os olhos. Quando eu fechei os olhos, que eu já estava desmaiando, eu ouvi uma risada, uma gargalhada muito forte dentro daquele tubo. E dizia: eu te odeio, eu quero te matar. Eu, vendo aquela voz, congelado, eu falei assim: meu Deus, é o diabo. Porque eu já tinha aceitado Jesus nessa data, né? Depois dessa data, eu disse: é o diabo que está falando. E aí, quando deu um minuto, aquele tubo estava escuro, apareceu um escuro mais escuro, não deu como explicar. E ali, quando virou aquele capuz daquela caveira, era uma caveira de fogo, parecendo aquele filme O Motoqueiro Fantasma, igualzinho. Quando virou aquela caveira, começou a bater os dentes e dava gargalhada, muita gargalhada. E dizia: e agora? E ria: e agora? Você vai morrer. Mas com o tempo eu comecei a clamar a Deus, comecei a chorar. Quando disse, uma voz suave, mansa, falou no meu ouvido: clama o sangue de Jesus 3 vezes. E irmãos, Deus naquele dia, o Espírito Santo guerreou com o espírito da morte ali dentro daquele buraco, dentro daquele tubo, daquela manilha. E ali aquela voz falava comigo, a voz do Espírito Santo de Deus: clama 3 vezes o sangue de Jesus. A primeira vez eu comecei: sangue de Jesus tem poder. Aí a voz voltou e disse: clama mais alto. Aí eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Irmão, e nada daquela caveira se explodir ou sumir. E a última vez a voz falou: é a última vez, clama mais forte. Aí eu lembrei que nas vigílias a gente glorifica alto, dá glória a Deus alto nas igrejas. Eu falei assim: eu vou dar glória a Deus alto então, igual nos congressos, os eventos que tem na Deus é Amor, e vou clamar que vou dar um glória a Deus bem alto aqui. Aí, mas aquela voz falou: não é para dar glória a Deus, é para clamar o sangue de Jesus. Eu falei: eu vou clamar então o sangue de Jesus. E eu gritei ali dentro daquele tubo: o sangue de Jesus tem poder. Gritei com fôlego, o único fôlego que eu tinha. Quando aconteceu, como eu disse, deu aquela explosão. Tipo uma explosão de uma bombinha. Fez pá! E quando disso ficou aquele cheiro de enxofre. Aquele cheiro daquele enxofre, agora eu sei que é enxofre, porque um dia um rapaz me convidou para mim na Universal e falou que ia ter... a gente ia pegar um enxofre que era para colocar nas casas, que era para expulsar os demônios. E eu fui por curiosidade para me ver o que era enxofre. Irmãos, realmente o cheiro de enxofre ali da Universal que eu peguei era o mesmo cheiro daquela caveira que explodiu. E ali aquele cheiro tipo de bombinha explodida, eu sei que começou a zelar, sabe, encher ali aquele tubo, azalar, né, o cheiro. E disso eu dei uma parada, né, eu já estava lá dentro mesmo, eu todo encurvado. Eu falei: o que adiantou clamar o sangue de Jesus? Vou morrer, não adiantou nada clamar esse sangue de Jesus, mas eu sei que esse sangue de Jesus tem poder. Irmãos, ali naquela hora que eu clamei o sangue de Jesus, Deus já estava trabalhando dentro da escola. Oh, glória a Jesus, aleluia. O céu estava em movimento, os anjos estavam em movimento. Tinha uma moça da Assembleia de Deus, da Vila São Pedro, que hoje também ela é casada. Ela estava na sala de aula, e quando ela olhou para a janela, lá onde tinha aquela tratora, o Espírito Santo falou com ela: ei, filha, chama a professora e fala que o Davi está enterrado dentro daquele tubo. E aí aquela moça chegou até a professora dela e disse: professora, eu não sei se a senhora crê em revelação, mas o meu Deus, o Espírito Santo, mandou falar para que o Davi está enterrado dentro daquele tubo.
E aquela professora não acreditou porque ela era espírita. Ela disse, que isso, menina? Você, por acaso, recebe voz disso, daquilo? Ela disse, não, eu sou evangélica. E lá na minha igreja o Espírito Santo fala conosco. Aleluia. E logo disse, aquela professora dela não acreditou, duvidou daquilo que ela falou. Aí só que a professora deu um tempo, falou assim, peraí, então vamos lá com a outra professora, que era a minha professora evangélica. Aleluia. Que era a minha professora evangélica, que falou que Deus ia me pegar. Então vamos na sala dele e vamos conversar com a professora dele. E a menina disse, realmente, vamos conversar porque ela é evangélica e ela vai entender o que eu estou dizendo aqui. E ali, aquela menina chegou até a sala de aula e disse para minha professora, falou, senhora, professora tal, Deus me revelou que o Davi está enterrado dentro de um tubo, ali naquele lugar da tratora. E ali a professora rapidamente falou com a diretora, teve aquele reboliço, e todo mundo curioso, as crianças, todo mundo, né? E ficou aquele reboliço dentro daquela escola, na escola do Alque, ali perto da Vila São Pedro, na Rua da Assembleia. E é um testemunho verídico, irmãos, isso aconteceu. E disso eu sei que foram todo mundo para fora, eu dentro do tubo não vi, porque é a menina que contou. Quando disso, a professora perguntou para ela, aonde que está o Davi? E Deus, o Espírito Santo de Deus mostrou para ela onde que eu estava enterrado. Falou, olha, é onde tem esse cimento aqui. E disso, a tratora, o rapaz da tratora falou assim, o que foi que está acontecendo? Falou, essa menina está dizendo que Deus falou com ela que o Davi está enterrado aqui. Que Davi? Não vi criança nenhuma entrar aqui dentro. E o tubo nós colocamos, não vimos ninguém. Só que, então, já que ela está dizendo, vamos puxar o tubo, né, a manilha, né? Vamos puxar para fora e vamos ver. Irmãos, quando puxou a manilha para fora, a terra entrou tudo dentro da manilha. E para honra e glória do Senhor, a voz dizia para mim, se o teu milagre chegou, estende a mão para fora. Quando eu estendi a mão para fora, apareceu minha mão. E ali começou aquele desespero, aquela luta. E realmente foi um grande reboliço. Parou ali aquele bairro. E comentaram, o menino está enterrado, o menino morreu. E ali eles tentaram me tirar com a enxada, com a pá. Tirando porque minha perna estava enterrada, né, o corpo. Eles puxaram o meu braço. E ali eu desmaiei, irmãos, por causa do calor do sol e com frio. Deu um choque térmico. Eu sei que eu fui parar. Quando eu fui acordar, eu estava dentro do banheiro da escola. Ele estava me dando banho gelado. E disso ainda eu estava torto, né? Como fala, com tontura, né? Tontura. E estava meio torto, parecia que estava me dando paralisia. E aí ele falou, vamos caminhar ele para o hospital. O hospital ali, o ponto-socorro, que na época era o ponto-socorro do Baeta, agora não é mais, é um posto de saúde. Chegando lá, eles me encaminharam, me deram soro, me colocaram. E dali a minha mãe, meus irmãos chegaram, alguém da minha família chegou. E a médica perguntou, quem é a mãe do Davi, o pai do Davi? Aí meu pai falou, sou eu. Chegou lá e falou, olha, ele quase morreu mesmo. Mas se vocês acreditam em milagre, ele é um milagre.